Agora são 8 horas e 20 minutos, em 3 minutos, Jornal da Manhã. E aí, mais uma atração. A seguir, Jornal da Manhã. Produção, Célio Martinez e colaboradores. Nota de esclarecimento. O programa a seguir é fruto de uma parceria entre esta emissora e o parceiro apresentador ou idealizador. Assim sendo, a Rádio Morada do Sol e a comunidade Terceiro Milênio se exime de toda e qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo nele apresentado, pelo qual responde, nos termos legalmente previstos, o respectivo parceiro, idealizador ou apresentador. Jornal da Manhã. Atualidade, compromisso, qualidade, isenção. Notícias analisadas por jornalistas comprometidos com a verdade. Um ouvinte bem informado. Jornal da Manhã. Correspondentes, flashes da redação, entrevistas e reportagens. A notícia levada a sério. Apresentação, Célio Martinez. Jornal da Manhã. A democratização do acesso à informação, a liberdade de expressão e de opinião, qualidade e ética do jornalismo, a informação de primeira. Jornal da Manhã. Agora, na Rádio Morada do Sol FM. Muito bom dia, ouvintes. Hoje é quinta-feira, dia 29 de fevereiro de 2024. Estamos iniciando mais uma edição do nosso informativo Jornal da Manhã, a informação de primeira. Os destaques do programa. E hoje a gente fala, sobre essa inspeção feita pela Prefeitura Municipal de Patos, em companhia do Ministério Público da Paraíba. Pois é, após denúncias feitas pelo vereador Josmar Oliveira, de que estavam jogando lixo doméstico lá no antigo lixão municipal, o secretário Josmar, juntamente com o procurador do município e o procurador do Ministério Público, estiveram fazendo essa inspeção lá no antigo lixão de Patos, e, de acordo com eles, não foi constatado, o descarte de lixo doméstico naquela área que, segundo o Alexandre, já está inclusive se recuperando, uma área em recuperação, e de acordo com ele essa recuperação já dá sinais. Polícia Rodoviária Federal na Paraíba firma parcerias e lança o projeto Educar. Em Patos, o chefe da delegacia que tem esse projeto. Jornalista Sérgio Tavares, detido pela Polícia Federal em Brasília, cita a apreensão ao tentar voltar para Portugal, seu país. Entidades de jornalismo se calam após interrogatório político do português, e essa detenção acabou ganhando, repercussão internacional. Já a Polícia Federal disse que conduziu o procedimento padrão para averiguar se ele está no país a trabalho ou a turismo. Justa homenagem. Vereadores parabenizam o prefeito Nabu Vanderlei pela iniciativa de denominar a escola municipal com o nome do professor e pastor evangélico José Bonifácio de Souza, o pastor Bonifácio da antiga escola Gente Inocente. E ainda, presidente Lula reconhece a grandiosidade do ato pró-Bolsonaro na Paulista. Os bolsonaristas disseram que o ato foi em defesa da democracia.
Segundo o presidente, negar essa realidade não é uma opção. Essas e outras informações agora no Jornal da Manhã, que está começando. Jornal da Manhã. A notícia de primeira. Oferecimento. Você já sabe que o Jornal da Manhã tem o apoio cultural do Queiroz Atacadão, Hiper Queiroz Supermercado. Hoje continua a promoção do dia que. Isso mesmo. E lá no Hiper Queiroz Supermercado você vai encontrar leite em pó ninho 625 gramas por apenas R$ 20,98. Whisky Black White litro R$ 47,88. Cerveja Heineken Long Neck, tá aí, meu amigo Amauri, oportunidade R$ 5,69. Cervejinha Heineken. Bisteca suína quilo, R$ 12,98 e a carne bovina colchão mole, R$ 29,98. No Queiroz Atacadão você vai encontrar esses mesmos produtos, basicamente pelos mesmos preços, ou seja, o leite em pó também de R$ 20,98, whisky Black White R$ 47,88, a cerveja também de R$ 5,69 e a bisteca suína R$ 12,98 e também o colchão mole, né, bovino por R$ 29,98. Os preços de lá são os mesmos de cá, então aproveite a promoção Queiroz Atacadão, Hiper Queiroz Supermercado, seja lá, seja cá, você vai economizar. Hospital e Policlínica São Francisco, que você já sabe, tem a UTI mais bem equipada do Sertão, fica na Peregrino Filho 99 Centro, telefone 3421-3454. Colégio Vera Cruz, quer mudar? Vem para cá, vem ser feliz, vem ser Vera Cruz. É o Instituto, né, Educacional Vera Cruz, que além do ensino regular também tem cursos, isso mesmo. Esses são os nossos patrocinadores, além, claro, da Motoca, peças e acessórios para motos e equipamentos de segurança para você, motociclista. Fica ali na Felizardo Leite, número 40. O telefone é o 3422-2144. Falei a Motoca. Bom dia, você que nos acompanha pela frequência de 105.9, muito obrigado. As pessoas que estão acompanhando pela live, por gentileza, compartilhem para que outras pessoas também possam ter acesso ao nosso conteúdo. Quero agradecer aqui a doutora Terezinha, advogada, nunca mais me fez uma visita, não foi, doutora? Beijão, ela que tem um curso muito bacana que é o Descomplicando o Direito Penal, principalmente para quem vai fazer provas de OAB, concursos da polícia, que tem essas disciplinas aí da área do direito. Ela descomplica tudo, esclarece tudo. Então você vai se preparar para o concurso, entre em contato com a doutora Terezinha, advogada, que ela vai descomplicar tudo para você, tá certo? Agradecer, portanto, também aqui ao Carlos Ronaldo, CR10 na área. Muito obrigado, CR10. Tem algum tema hoje para a gente discutir aqui? Pode mandar. Cosmo Henrique, também aqui na audiência conosco. Obrigado, Cosmo. Bom dia, Célio. Bom dia, Cosmo. Ferreira Silva. Bom dia, meu amigo Célio, o amigo de vocês. Estou ouvindo o programa em Malta. Pois é, Ferreira. Abraço para o meu colega Ferreira, grande comunicador ali da região de Malta, Vista Serrana. Esse era um slogan antigo, né, que era adotado na Rádio Espinharas quando eu fazia disque jockey. Lá à tarde, aí tinha Célio Martinez, um amigo de vocês, e algumas pessoas até hoje lembram, né, desse bordão. Obrigado, Ferreira, um abraço para você, para Mundinho, toda a turma boa aí da cidade de Malta, que sempre acompanha o nosso informativo, né, uma alegria, sempre que passo por aí. Obrigado. E também o Amarildo Moreira, que está lá na Chácara Moreira, né, parceiro forte da apicultura. Imagina, Amarildo, um abraço para você. Ele está mandando aqui um abraço para Ferré Machista. Ferré que está estimulando aí nessa produção do mel, também desenvolvendo alguns projetos para que o produtor de mel tenha como, na ponta final, né,
conseguir levar esse produto que ele produz com tanta dedicação, com tanto empenho, para a mesa, né, das pessoas, e principalmente aí nesse programa PPA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e também o da merenda escolar. Na Paraíba já existe, né, inclusive uma lei, não sei se é isso mesmo, da deputada estadual Francisca Mota, que garante, né, que o Estado adquira, compre esse mel desses produtores para distribuir na merenda escolar, e isso estimula mais e mais outros produtores, né? O mel, que realmente é um alimento importantíssimo, né? E que consta, né? É sempre recomendado na dieta escolar. Obrigado, Amarildo, obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando pela live, pelo rádio e também aqui pelo site da emissora, www.moradadossolfm.com.br. Vou começar o programa de hoje trazendo essa informação. Na última terça-feira, o vereador Josmar fez duras críticas com relação ao antigo lixão de Patos, que foi fechado, né? Mas o Josmar, juntamente com o vereador Patrian, estiveram no local, fizeram inclusive algumas imagens e afirmam que estão jogando lixo doméstico, continuam sendo jogados, despejados naquele local, lixo doméstico nessa área que, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, né, a Secretaria do Meio Ambiente afirma que está passando por uma área de recuperação, né, por uma fase de recuperação. Então, o Josmar fez essa denúncia, mas aí no dia seguinte, o procurador do município, juntamente com o secretário de Serviços Públicos e o Ministério Público, na figura do procurador, que também fizeram uma visita, e não constataram não constataram o despejo, né, o descarte de lixo naquela área. Aí a população fica na dúvida, quem é que está certo? O Josmar, o Ministério Público, o Alexandre, enfim. Vamos dar destaque, esse é o primeiro assunto do programa de hoje. Destaques locais. Como eu disse, na última terça-feira, durante a sessão da Câmara, o vereador Josmar Oliveira voltou a denunciar a Secretaria de Serviços Públicos, né, a denunciar que a Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria do Meio Ambiente e a empresa responsável pela coleta de lixo aqui na cidade de Patos estariam descartando lixo doméstico no antigo lixão de Patos, que fica ali ao lado do campo de pouso, né, do aeroporto Brigadeiro Firmino Aires. Inclusive, durante seu pronunciamento na tribuna da Câmara, ele mostrou um vídeo, né, que fez no local, em que mostra sacolas plásticas acondicionadas com lixo. Isso é o lixão de Patos, que o prefeito disse que acabou, tá? Patos agora tem 2 lixões. O antigo lixão, perto do campo de aviação, e outro, lá na Curva do Novo. E hoje pela manhã, quando nós chegamos lá, ia ter uma diligência do Ministério Público, o promotor estava lá também, tinha umas pessoas da prefeitura tentando fazer a maquiagem, não era, vereador Patrian? Escondendo o lixo, varrendo, botando o lixo para debaixo da terra, aterrando o lixo para enganar o promotor. Mas nós chegamos primeiro. Essa denúncia, essas sacolas aqui, senhores, que a gente mostrou, essas sacolas aí que eu vou abrir, ó, cheia de lixo, ó. Tá aí, ó, MB, a empresa que está fazendo aqui em Patos, ó, o recolhimento do lixo. Presta atenção no nome dessa empresa, MB, viu? Vamos dizer aqui que isso aí é disco voador, que é mentira, que não sei o quê, que o vereador está mentindo. Porque o narcisismo aqui é grande na cidade de Patos. Tudo comprovado. O que é que eles fazem? Eles enchem a caçamba com 3/3 de lixo, vereador James. Aí pegam umas galhazinhas, umas podas, aí jogam em cima para enganar, para dar um migué. Aí vão jogar lixo lá no lixão. É inacreditável, minha gente. Após essas denúncias, né, do vereador do PL, a Procuradoria-Geral do município de Patos, com o secretário de Serviços Públicos, o Josimar Barbosa, e o Ministério Público da Paraíba, fizeram uma inspeção nesse local, inclusive com a presença do promotor de justiça, o doutor Ledimar Almeida. Ele acompanhou essa inspeção. De acordo com o procurador do município, o advogado Alexandre Lacerda, né, Alexandro Lacerda, a denúncia feita pelo vereador Josmar é mais uma denúncia infundada. Ontem, no dia 27 de fevereiro de 2024, agendado para as 10 horas da manhã,
o município de Patos, a Procuradoria-Geral do município, o secretário de Serviços Públicos, Josimar Azevedo, se dirigiram ao antigo lixão de Patos para realizar uma inspeção in loco, onde o promotor de justiça, Dr. Leidimar, esteve presente, e essa inspeção do Ministério Público se deu por meio de uma denúncia do vereador Josmar Oliveira. Denúncia essa que se demonstrou infundada, uma vez que, em reunião no local com o promotor, Dr. Leidimar, e as palavras da promotoria foram de que era satisfatório o que estava sendo apresentado, foi demonstrado que não havia mais depósito de lixo lá pelo município de Patos, que inclusive a área estava demonstrando já sinais iniciais de recuperação, com uma vegetação primária se iniciando, que a forma que o município estava fazendo de colocar restos de poda e ainda parte de restos ou resíduos de material de construção para fazer o aterramento do material que ainda restou lá do antigo lixão, era a forma mais correta para a recuperação da área. E na oportunidade ainda, como testemunha, havia um antigo catador que estava no local e foi interpelado pelo representante do Ministério Público, Dr. Leidimar, e perguntou o que ele estava fazendo no local. Ele disse: não, aqui eu estou apenas, segundo as palavras do catador, vendo os lixos antigos, e mostrou como prova latinhas queimadas, ou seja, de um processo de queimada muito antigo, comprovando e servindo como testemunha de todo o alegado pelo município. Então, a inspeção para o Ministério Público, segundo as palavras do Dr. Leidimar, que reduziria a termo, era de satisfação e de atender aos ditames impostos pelo Ministério Público. Olha, para que a população, para que você ouvinte não fique assim, sem compreender, meu Deus, mas quem é que está com a razão? Bom, eu acho que todo mundo tem um pouco de razão e todo mundo está também meio que equivocado. Veja bem, o vídeo mostrado pelo vereador Josmar é inconteste. Tinha sim uma sacola. A própria sacola é um material que não faz parte do processo de recuperação de uma área. Se você está recuperando uma área e você joga uma sacola, um lixo ali, um saco de lixo, aquilo, no meu entendimento, eu acho que qualquer pessoa sensata, essa sacola não faz parte de um processo de recuperação da área. Não, absolutamente. O Josmar esteve no local, constatou, acredito que o próprio promotor também tenha constatado isso, tem lá sacolas. Mas é a prefeitura realmente que está jogando? Acredito não. Eu tenho certeza que a prefeitura não faria isso, que a secretaria não faria isso. O que ocorre é que esses containers, que são colocados justamente para acomodar a poda da árvore, a população, infelizmente, que a população não pode ver um container desse de entulho que ele pega a sacolinha de lixo dele e joga lá dentro. A própria população faz isso. Nós temos um problema seríssimo com a questão ambiental em Patos, com a questão do lixo, e o problema não é o poder público não, viu? Seja no governo de Dinaldo Filho, de Nabor, de quem quer que seja. É o povo de Patos que é mal educado, o povo de Patos não colabora, muito pelo contrário, atrapalha e muito. Você vê no centro da cidade um container que está ali pura e simplesmente para poder coletar entulho de construção, e o cara do prédio, o morador vizinho ali do centro, desce do prédio, achei aqui hoje, joga o lixo dele lá dentro, ele está cometendo um crime. Nós temos lei, inclusive, que pune pessoas que fazem isso, mas infelizmente em Patos não é aplicado, e eu acredito que dificilmente em ano eleitoral as autoridades resolvam fazer isso, punir quem joga lixo no local inadequado, que joga lixo na rua, que joga lixo no container de entulho. Então, veja bem, o que é que acontece? O carro coletor, quando pega esse container que está ali apenas para coletar entulho e poda de árvore, quando leva para lá, acaba descarregando esse lixo inadvertidamente. Às vezes, quem coleta não sabe nem que tem lixo ali dentro.
De repente ele chega lá, vira, descobre o lixo, já está lá o lixo. Eu acredito que tanto o Josmar tem razão, quando diz que há, né, presença de sacolas de lixo no local, como o próprio secretário, né, o procurador Alexandre, também tem razão em dizer que o local não recebe mais lixo e nenhuma secretaria está despejando lixo lá, né? O local realmente já dá sinais de recuperação, a vegetação nativa já começa a predominar na área, isso é visível, quem passa por lá, a gente ciclista que está sempre fazendo trilha passa por lá e percebe isso, é uma área que realmente está se recuperando, e de forma até surpreendente. Claro que por conta das chuvas nesse período, chove e o sertão tem disso, né? Basta uma chuvinha que tudo fica verde, a vegetação, né, começa a predominar, enfim. Então, é uma área que está em recuperação e num ritmo muito bom, muito positivo. O que falta agora é fazer um trabalho de conscientização com a população, que a gente não vê isso, né? A gente sabe que a população é mal educada, mas a gente não vê, né, carro de som na rua, panfleto, né, o apelo diário através das emissoras de rádio para que o povo de Patos respeite, né, eleve o seu nível de consciência para não jogar o lixo em local inadequado, né? Não jogar o lixo na rua. Falta isso, claro, também com a aplicação da legislação, a aplicação da lei que pune quem faz isso, né? Quem comete esse tipo de crime. Jogar lixo na rua, em local inapropriado, é crime, gente. As pessoas sabem disso, mas não estão nem aí. Faz parte da nossa cultura jogar a ponta de cigarro no meio da rua, desembalar, comer a pipoca e jogar a sacolinha, né, na calçada. Enfim, infelizmente faz parte, né? As escolas trabalham isso com as crianças, mas quem já passou dos 20, 30 anos, parece que não tem mais o que fazer, a não ser, claro, multar, porque tem algumas pessoas que pensam mais pelo bolso, né? Quando ela começa a ser afetada pelo bolso, ela começa a mudar o comportamento e a postura. Então, a prefeitura, o próprio Josmar, a Câmara Municipal, precisa unir forças para fazer um trabalho de conscientização, uma campanha de conscientização para tentar melhorar o nível de conscientização das pessoas, para não jogarem lixo, né, nesses containers, porque senão, toda vez que o container sair com o entulho e a poda de árvores, com esse objetivo de recuperar aquela área, vai junto com a poda de árvore e o entulho, infelizmente, uma ou outra sacola de lixo. Não é que a prefeitura esteja usando o espaço para jogar lixo, não. Não, talvez o Josmar tenha exagerado um pouco, né, tenha visto junto na caçamba. Não é a prefeitura que está fazendo isso, mas a própria população. Vamos esperar que a gente consiga, graças a essa informação trazida pelo Josmar, consiga fazer com que as autoridades competentes desenvolvam essa campanha necessária para tentar mudar essa consciência, né, das pessoas. A gente ainda vê diariamente muitos moradores esperarem o carro do lixo passar para depois colocar o lixo na rua, sabendo que aquela sacola só vai ser coletada 2 dias, né, ou mais, dependendo do calendário de cada região, o calendário de coleta. Mas as pessoas sabem, o caminhão passou, eu vou botar minha sacola aqui, eu sei que vai vir um animal, vai rasgar, vai jogar todo o lixo na rua. Quem faz isso, né, faz sabendo, né, às vezes até de forma intencional, para prejudicar um vizinho ou outro. Isso acontece muito aqui em Patos. 8h47, ainda falando da administração, o secretário de Infraestrutura em Patos, o Bonfim Júnior, ontem, durante uma entrevista, falou sobre procedimentos necessários para que os cidadãos, né, a população, né, possa fazer algum tipo de serviço de melhoramento nas suas ruas. Por que o Bonfim ontem foi provocado a falar nesse assunto? Porque nós tivemos algumas imagens circulando nas redes sociais de que no bairro do Jatobá, onde o empresário Brother, que é pré-candidato a vereador, né, e que, segundo algumas pessoas, tem feito um trabalho justamente visando aí algum dividendo eleitoral, e esse trabalho de recuperação de galerias, né, de algumas áreas, né, alagadas aqui na cidade de Patos, que é papel da prefeitura, é importante dizer isso, é competência do Poder Municipal fazer isso. O Brother viu nessa lacuna um momento oportuno para desenvolver essa atividade e obter algum dividendo eleitoral, né, em troca disso, o que está na prática acontecendo, já que a gente escuta muito aí o nome de Brother nas intenções, né, nas pesquisas não, né, nas enquetes de intenções eleitorais, a gente observa muito o número do Brother aparecer, né, sendo lembrado pela população justamente por essa intervenção, né, através de um maquinário que ele como construtor, tem condições, tem equipe, tem
tem a máquina e tem, antes de tudo, vontade, né? Coisa que a gente não está vendo conseguir. Por exemplo, a administração não está conseguindo suprir essa demanda, fica uma lacuna, aí veio o brother para preencher essa lacuna justamente com esse objetivo, né, de obter dividendos eleitorais, é o que afirmam, né, inclusive, outros pré-candidatos. E por conta disso, essa semana, lá no bairro de Jatobá, ele tentou recuperar uma área lá, consertar uma galeria, e a secretaria não deixou que ele fizesse isso. Aí as pessoas até aproveitam para tirar, né, fazer disso um confronto político. Tem um empresário que quer fazer e a prefeitura nem faz, nem deixa fazer. E o Bonfim ontem foi justamente fazer esses esclarecimentos, porque não só o brother, mas qualquer cidadão, qualquer cidadã patoense que quiser tomar essa iniciativa, que tiver essa iniciativa de fazer algum conserto, na ausência, né? No caso, na ausência do poder público, pelo poder público não está fazendo, aí eu vou fazer, mas eu preciso ter, né, o conhecimento legal dos procedimentos a serem adotados naquela obra de melhoria, de conserto, enfim, é o que explica o Bonfim, que é o secretário de Infraestrutura do município. Estamos aqui, nesse momento, para alertar a população e solicitar que, ao haver a necessidade de se fazer qualquer serviço em vias públicas, praças públicas, que procure o órgão da prefeitura, no caso a CEINFRA, consulte a CEINFRA, a gente vai passar todas as informações necessárias para que o processo seja autorizado de acordo com normas técnicas, de acordo com o projeto, para que a pessoa tenha um responsável técnico executando aquele projeto que venha a beneficiar a localidade onde ele queira fazer aquele serviço. Estamos aqui informando isso porque o problema que se cria posteriormente, quando se executa um serviço dessa natureza sem consultar a prefeitura ou sem pedir autorização à prefeitura, é que vai trazer futuramente possíveis transtornos, tanto para a prefeitura como para a população que mora no entorno onde vai ser executado aquele serviço. Então a gente pede à população, procure a prefeitura, procure a CEINFRA, a gente vai ter toda a disponibilidade de ajudar e de mostrar qual o procedimento correto. Inclusive existe até um imposto cidadão, que algumas pessoas podem trazer esse benefício para a comunidade e tem em troca desconto em impostos do município de Patos, não é isso? É uma lei que foi criada aí anteriormente, que dá ao contribuinte, ao pagador de impostos, a possibilidade de fazer aquele determinado tipo de serviço e que aquilo seja descontado em imposto. Ele vai fazer uma troca de imposto por um serviço à disposição da população. Vai apresentar um projeto devidamente registrado por um profissional habilitado e a gente vai analisar e vai entregar para a população um serviço de qualidade. Sabe como é que se resolve isso? Bom, bem ligeirinho. A prefeitura fazendo. Pronto, acabou o moído, né, esse conflito que me parece que agora nesse momento está presente e em ano de eleição ele deve se intensificar, eu não tenho dúvidas, né? Não tenho dúvidas disso. Né? A prefeitura fazendo, resolve. A questão é que falta investimento, falta recursos, né, para ampliar essa equipe. Olha, gente, tem uma série de fatores que contribuem para esses problemas de galeria estourada aqui na cidade de Patos. Começa pelo cidadão que liga o vaso sanitário dele direto na galeria. Ele não faz nenhuma fossa para poder despejar só água, não. Ele já joga tudo, né? As fezes que está no banheiro, né? A gordura da pia, ele joga tudo na galeria, né? O cidadão começa, o erro, esse problema todo começa pelo cidadão, pela cidadã, né? Pela própria população, que não tem, como eu disse, sequer a preocupação de fazer um filtro, né, de colocar um filtro na sua fossa e jogar apenas a água na galeria. Se todo mundo fizesse isso, a gente não teria problema de galeria em Patos, não teria, só de ampliar, né, o sistema de coleta, mas de estouramento não teríamos. Começa por aí. Além de ligar o vaso, toda a gordura da pia, ele ainda joga fralda descartável dentro da galeria. Ele já foi encontrado lá no Monte Castelo, até coco, só que o coco foi encontrado dentro do esgotamento, lá não era galeria, dentro do esgotamento mesmo, tinha coco.
Enfim, as pessoas acham que pelo ralo desce tudo se dissolve. Acaba entupindo, provocando esses estragos terríveis. Depois vem outro problema, a falta de investimento por parte do poder público, que não amplia essas equipes para poder atender essa demanda. Agora, a maior preocupação, confesso, é se tomar gosto, daqui a pouco a prefeitura, não estou me referindo só a de Patos, mas no Brasil inteiro, onde o pagador de impostos, né, tem cada vez menos retorno do que paga, daqui a pouco pode-se criar uma secretaria para você, cidadão, consertar a galeria. Aí você vai na prefeitura, pede autorização para consertar a galeria, né? Você vai pedir a autorização, aí você vai pagar uma taxa, a Secretaria de Serviço Público vai pagar outra taxa, a Secretaria de Meio Ambiente para liberar aquelas taxas que tem, né, que são cobradas, e não só na Prefeitura de Patos, né, mas nas gestões brasileiras, né, cada vez maiores as taxas para que um cidadão possa desenvolver um empreendimento, possa fazer qualquer coisa. Senhores, imagina a gente pagando taxa na Prefeitura para consertar a galeria que era a Prefeitura que deveria consertar. É um absurdo. Então, eu acredito que o problema é fácil de resolver, é só a Secretaria do Bonfim, né, de Infraestrutura, chamar para si, né, a responsabilidade, o feito à ordem, ampliar essas equipes e tentar atender essas demandas. Se assim a Prefeitura fizesse, ela até conseguiria evitar que algumas pessoas tirassem proveito político disso, tentando aparecer como o salvador da pátria, né, como o cara que está resolvendo tudo. Tem gente aí dizendo, olha, fulano não é nada, não é vereador, não é prefeito, está fazendo tudo isso, imagine se fosse. Que é justamente essa a intenção de quem faz, né? Provocar esse pensamento na sociedade. Então, a prefeitura fazendo, está tudo bem resolvido, pronto, acabou. Agora tem galeria aí que tem quase um ano, né, que as pessoas fizeram OS, pedido e não saiu do papel ainda. É muito difícil. Eu sei que o próprio município alega, e todos nós compreendemos, falta recurso, né, realmente. A gente não pode atirar pedra de dizer que não faz porque não quer, também esbarra nessa questão de recursos. Agora são 8h56 e a Polícia Rodoviária da Paraíba firma parceria, né, e lança o projeto Educap IRF em municípios do Sertão. Notícias Gerais. A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba, em um evento que contou com a presença de autoridades locais e representantes da PRF, deu um importante passo em direção à educação para o trânsito. Firmou parcerias e lançou o projeto Educap PRF em Poço Dantas, Poço José de Moura e São João do Rio do Peixe, municípios que ficam aqui no Sertão. Os primeiros termos de adesão foram assinados durante cerimônias realizadas nas respectivas cidades, que reuniram prefeitos, vereadores, secretários, gestores educacionais e professores, além da participação da PRF. Claro, o responsável pela delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Patos, né, o Herói, chefe da delegacia, participou do evento e destaca agora a importância, né, desse projeto. Polícia Rodoviária Federal na Paraíba, durante os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, realizou eventos que contaram com a presença de autoridades locais e representantes da PRF, dando um importante passo em direção à educação para o trânsito. Firmou parcerias e lançou o projeto Educar PRF em 9 municípios do sertão paraibano: Poço Dantas, Poço de José de Moura, São João do Rio do Peixe, Marisópolis, Cajazeiras, Souza, São Améde, Santa Terezinha e Malta. Os primeiros termos de adesão foram assinados durante cerimônias realizadas nas cidades citadas, que reuniram prefeitos, vereadores, secretários, gestores educacionais e professores, além da participação da equipe da PRF, composta por gestores e integrantes do Grupo de Educação para o Trânsito da Paraíba. O projeto Educar PRF tem como objetivo promover a reflexão e a conscientização sobre a educação para o trânsito, utilizando-se de materiais didáticos e ações educativas para impactar positivamente a comunidade. Nessa perspectiva, os kits de materiais do projeto foram distribuídos durante os eventos, marcando o início de uma parceria que visa transformar a relação das pessoas com o trânsito. Essa iniciativa está alinhada aos objetivos estratégicos da PRF, que buscam expandir e fortalecer ações educativas em todo o estado da Paraíba, visando uma convivência mais segura e harmoniosa nas vias públicas.
Durante esta semana, ainda estão prevista a formalização de mais 3 parcerias do projeto Educar PRF em diferentes localidades do estado, reforçando o compromisso da PRF com a educação e a segurança no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal reitera seu compromisso com a segurança e a educação no trânsito e destaca a importância da colaboração de todos os setores da sociedade para a construção de um trânsito mais seguro e humano. Aí, um importante projeto desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal. Qualquer ação que tenha por objetivo, né, melhorar a consciência do condutor, né, para respeitar as regras de trânsito, ela é bem-vinda e ela tem que ter a participação da sociedade. Porque os dados estão aí, mostram, inclusive, que os acidentes, quase que 90%, talvez até mais que isso, né, 90% dos acidentes são provocados não porque a estrada estava ruim, não porque faltou sinalização, né, mas sim pela imprudência, pela irresponsabilidade dos condutores, né? Um dos maiores problemas que causa acidente, né, uma das maiores infrações que resultam em acidentes fatais é justamente, por exemplo, a ultrapassagem em local não proibido. As pessoas o fazem, né, de uma maneira deliberada e assustadora, né? O cara vai aqui, sabe que não pode ultrapassar naquela área, ele não vê quem está vindo do outro lado, arrisca, joga com a sorte, faz a ultrapassagem. Para ultrapassar, evidentemente, que ele precisa aumentar a velocidade, precisa acelerar. Aí o que acontece? Vem um carro de frente, bate, o estrago é grande, dificilmente alguém escapa. Eu acredito que a grande maioria dos acidentes envolvendo ultrapassagem indevida, sempre com vítima fatal. Então o camarada que faz isso, ele sabe do risco, faz deliberadamente, são suicidas que estão trafegando nas estradas e às vezes quem vem do outro lado, respeitando as regras de trânsito, respeitando a velocidade que determina a sinalização, está todo certinho e é vítima de um irresponsável, de um incompetente, né, que não respeita as regras de trânsito, coloca em jogo a vida dele e a vida dos outros. Porque se nesses acidentes por imprudência e irresponsabilidade, somente quem fosse responsável morresse, menos mal. O problema é que acaba vitimando pessoas inocentes e pessoas que respeitam a legislação. Então, importantíssima essa ação da Polícia Rodoviária Federal. E continuar punindo, né? Punindo bem, multando bem quem comete infração. 9:01 agora. Vamos falar sobre esse caso do jornalista português que esteve em Patos no final de semana. Teve pouca repercussão, não sei por que não chamou tanta atenção, né, dos órgãos representativos da imprensa brasileira, que são, né, intransigentes com a liberdade de expressão. Mas no caso do português parece que não. E a gente tem justamente essa informação do Sérgio Tavares. Todo mundo tomou conhecimento, não talvez através da imprensa, mas das redes sociais, né, do jornalista português Sérgio Tavares, que teve o passaporte novamente apreendido pela Polícia Federal ao desembarcar de volta ao seu país no aeroporto de Guarulhos na última segunda-feira. O jornalista havia sido detido no domingo. Ao desembarcar no Brasil, ele vinha cobrir esse evento promovido pela direita, né, pelo Jair Bolsonaro e a direita brasileira, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a direita brasileira, movimento esse, segundo eles, em defesa da liberdade de expressão, da democracia. E, coincidência ou não, acabou sendo detido no aeroporto e o caso teve uma repercussão muito grande, não no Brasil, fora do Brasil. No domingo, ele foi interrogado durante 4 horas e teve de responder perguntas sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, também sobre vacina e ditadura do Judiciário. Ou seja, não sabia que faz parte do protocolo agora da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, fazer esse tipo de pergunta, porque é obrigação da Polícia Federal, sim, manter essa vigilância para quem vem de fora, não importa se é jornalista, quem quer que seja. Mas o que é que o policial federal faz? É checar a documentação do indivíduo, se está toda legalizada, e procurar nos sistemas se existe algum mandado de prisão contra ele, se ele cometeu algum crime internacional. Mas não procurar saber dele o que é que ele pensa sobre vacina,
sobre a ditadura do Tribunal Superior Eleitoral. Esse tipo de pergunta tem um viés político muito forte e o pior viés político que se possa imaginar, que é o do cerceio da liberdade de expressão e de atividade jornalística, né? Não teve tanta repercussão no Brasil, inclusive os órgãos de imprensa, né, que têm essa preocupação com a liberdade de expressão, que participam constantemente de atos em defesa da democracia, que não foi esse, né, feito pelo Bolsonaro, mas de outras manifestações em defesa da liberdade de expressão, né, em defesa da democracia, não se manifestaram, talvez porque não se tratasse de jornalista brasileiro, eu não sei. O fato é que teve uma repercussão negativa muito grande, inclusive no Congresso, né, os deputados lá comentaram esse assunto. A Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGEM, foi procurada, a Associação Brasileira de Imprensa e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, né, se mantiveram em silêncio sobre a detenção temporária do jornalista português Sérgio Tavares. Segundo Tavares, ele precisou responder questionamentos em relação ao seu posicionamento sobre Alexandre de Moraes, Flávio Dino e vacinas, enquanto tentava entrar no país. Recentemente, o profissional entrevistou o ex-presidente Jair Bolsonaro para o seu canal no YouTube. André Marsglia, que é advogado especialista em liberdade de expressão, afirmou que a justificativa dada pela Polícia Federal para a detenção do jornalista é irrazoável. Em sua conta na rede social, X, o advogado considera que o jornalista português Sérgio Tavares não parece ter passado por protocolo padrão nenhum. A justificativa de que precisava de um visto de trabalho, como muitos mostraram, é irrazoável. E ainda que não fosse, não explica seu interrogatório de horas sobre publicações que fez sobre o Brasil. Eu confesso que estou cada vez mais preocupado, porque esse tipo de atitude é muito comum em países como Venezuela, né, outros países totalitários. Mas no Brasil, não. Será que já chegamos a esse ponto e a gente ainda não está sabendo? Pois bem, Tavares veio ao Brasil para participar dessa manifestação e cobrir esse evento. Poderia ser esse evento, poderia ser um evento do presidente Lula, seja qual fosse o evento, né? Jornalistas internacionais vindo de fora, tanto com a documentação legal. Não existe nenhum mandado, ele não tem mandado por nenhum crime, não compete à Polícia Federal fazer, né, tipo de pergunta. Faltou perguntar por que time torce, né? Faltou somente isso, infelizmente. A Polícia Federal emitiu uma nota, disse que seguiu o procedimento padrão para apurar se o jornalista português veio ao Brasil a turismo ou a trabalho. Sérgio disse que foi, né, detido no aeroporto, mas em nota divulgada no domingo, o órgão disse que é falsa a informação de que o jornalista foi indevidamente impedido de entrar no país. A Polícia Federal declarou que Sérgio não apresentou visto de trabalho necessário para essa função. O cabo Gilberto, como eu disse agora há pouco, contribuiu, dando couro, né, a esse episódio que foi destaque internacional, né, que foi justamente essa apreensão do jornalista português. Uma vergonha para a comunidade internacional a imagem do nosso Brasil. Muito grave que ocorreu em nosso país, mais uma péssima mensagem à comunidade internacional, quando um jornalista português, chegando no aeroporto de São Paulo, foi retido. E vejam só, uma parte da Polícia Federal que insiste em cumprir decisões ilegais e inconstitucionais, foi questionar qual era a opinião do jornalista com relação ao momento que o Brasil está vivendo. Todos nós sabemos que estamos claramente enfrentando uma ditadura branca, com falso ar de democracia. E daí, nem sequer a comunicação oficial do desgoverno Lula, que é a maioria do consórcio de imprensa do nosso país, conseguiu passar pano. Foram e criticaram a decisão da Polícia Federal em reter o jornalista português. Tá aí, outros deputados também comentaram, né, o episódio. Mas como eu disse, a repercussão foi maior lá fora do que aqui. Bom, deixa eu agradecer aqui o Pascoal Moraes, que está acompanhando o nosso informativo. Obrigado, Pascoal. Obrigado, Xanda Moraes, também conosco. O Carlos Ronaldo está dizendo aqui, Célio, no entorno do açude do Jatobá,
existe um verdadeiro lixão. E, para além disso, os cuidadores, né, de animais levam ossos para oferecer aos cães, né? E, por conseguinte, a podridão, né, que está tomando conta do local. Ele reconhece a boa intenção dos cuidadores, né? Reconhece que há um esforço desses cuidadores em alimentar esses animais. No entanto, estão contribuindo para que os banhistas e outros transeuntes aproveitem esse ensejo para propagar a poluição. Realmente é outra coisa que eu não consigo entender, como é que ali as pessoas tomam banho ali no Jatobá, levam sacola, levam bebidas, frutas, deixam um verdadeiro lixão. Porque, como eu disse, nós brasileiros, e parece que nós patoenses principalmente, né, viemos para o planeta só poluir. Como é que alguém vai para um banho? A gente vê muito isso acontecer no período em que a barragem da Farinha, por exemplo, está sangrando. As pessoas levam sacola, levam bebidas e largam tudo lá, transformando o local num verdadeiro lixão, mostrando que a população de Patos, né, não tem educação com relação à questão do lixo. E nos envergonha, né, ver um monte de gente tomando banho no logradouro público, e quando é no dia seguinte que você passa pelo local, está lá um verdadeiro lixão. É sacola, prato descartável, latinha de cerveja, papel, que você imaginar de sujeira, é a turma porcalhona que por onde passa deixa um verdadeiro lixão. É muito triste isso, e como eu disse, só tem um jeito, é punir. E como é que se pune? Multando. Se não tomarmos essa iniciativa, claro, que esse ano isso não vai acontecer, ano de eleição, dificilmente isso vai acontecer, mas se a gente não radicalizar na intolerância contra os porcalhões, essa cidade vai virar um lixão. 9h10, eu faço um rápido intervalo, volto já com as informações da editoria política. É rapidinho, a gente vai falar sobre essa homenagem que foi feita pelo município ao pastor Bonifácio, que inclusive foi elogiada pelos vereadores. Trago aqui essa informação daqui a pouco. E a declaração do presidente Lula, que reconheceu como grandioso o ato do Bolsonaro na Paulista. A declaração, né, do presidente Lula durante uma entrevista ontem. Daqui a pouco eu trago essas informações. Jornal da Manhã. Você bem informado logo cedo. 105,9. Essa é a sua rádio. Morada do Sol FM. Com inovação e tradição, no Veracruz você vai estudar. Do infantil, fundamental, médio, técnico, você vai encontrar. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Tudo em educação em um só lugar. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Chegou o grande dia, o dia que? O maior dia de economia do Hiper Queiroz. Preço que você nunca viu igual. Leite em poninho 625 gramas, R$20,98. Whisky Black White 1 litro, R$47,88. Cerveja Heineken Long Neck 5,69. Bisteca suína quilo 12,98. Carne bovina colchão mole quilo 29,98. Hiper Queiroz, o menor preço é aqui. A Motoca, sua loja de peças e acessórios para motos de todas as marcas, cilindradas e modelos, ampliou suas instalações para melhor servir. Só uma coisa não muda na maior loja especializada de Patos: o excelente atendimento e a maior facilidade de pagamento. Confira! Agora você compra pneus, baterias, câmaras, amortecedores, capacetes e tudo mais que precisar para sua moto ou para sua segurança, na maior loja de Patos, que continua com o menor preço do sertão. A Motoca, Felizardo Leite, número 40, no centro. Telefone 3422-2144.
Nós sabíamos como era difícil precisar sair da cidade para ter acesso à UTI. Sabíamos tanto que não medimos esforços para mudar esse cenário. O Hospital São Francisco tem a alegria de inaugurar na cidade de Patos a sua primeira UTI. Equipamentos novos, estrutura e prestação de serviço que você já conhece. Hospital São Francisco. Dedicação, qualidade e inovação. Para mais informações, acesse www.hsanfrancisco.com. Se você deseja uma internet que vai além das expectativas, quiser estar... Que você nunca viu igual. Leite em poninho 625 gramas, R$20,98. Whisky Black White 1 litro, R$47,88. Cerveja Heineken Long Neck, R$5,69. Bisteca suína quilo, R$12,98. Carne bovina colchão mole quilo, R$29,98. Queiroz Atacadão, o barato de verdade. O Jornal da Manhã está de volta. A notícia de primeira. Bom, agora são 9h14, vamos falar sobre política, né? Eu vou começar com essa informação, antes do informativo político propriamente dito. Nós vamos falar agora sobre esse projeto que foi aprovado ontem na Câmara, ou melhor, na última terça-feira, né? Em segunda e última votação, projeto de autoria do Executivo, que trata justamente, né, do piso salarial, né, de algumas categorias, mas especificamente do projeto número 001, de autoria do Poder Executivo, que denomina de Escola Municipal de Ensino Fundamental José Bonifácio de Souza, o Pastor Bonifácio. Essa escola fica localizada no loteamento Tambiá, em Patos, né, e recebeu esse nome. Durante a discussão da aprovação da matéria, os vereadores elogiaram a iniciativa do prefeito Nabor Vanderlei em fazer esse reconhecimento ao pastor Bonifácio, muito conhecido, ele que foi diretor, proprietário e diretor da escola Gente Inocente aqui na cidade de Patos. A vereadora Fátima Bocão, por exemplo, lembrou que ele fez muito, né, pela educação. Eu queria parabenizar o prefeito Nabor Vanderlei por este projeto tão grandioso para a nossa cidade. Hoje uma homenagem justa ao professor Bonifácio, uma pessoa que tanto fez pela educação. Bonifácio foi meu professor, Bonifácio foi professor dos meus filhos, diretor. Então, é uma pessoa que tem história na nossa cidade e principalmente na educação de Patos. Uma pessoa que veio de tão longe, mas plantou sua semente aqui na nossa cidade. Então, é um voto que eu estou radiante de alegria em votar neste projeto e parabenizar o prefeito por esta ação, pois Bonifácio é merecedor de tão grande homenagem. Obrigado. Presidente. Vereador Hilton. Senhora Presidente, em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os pares. E dizer, senhora Presidente, que esse projeto que hoje está para a deliberação dos pares, para votação em plenário, é um projeto, vereadora Fatinha, que não é tão somente um papel escrito, mas tem uma simbologia para a cidade de Patos de um valor incalculável. Nós sabemos o quão benfeitor da educação patoense foi o saudoso pastor Bonifácio, que esteve por muitos anos à frente de uma escola muito conhecida na cidade de Patos, que era o Evolução, Colégio Gente Inocente, que fez um trabalho extraordinário e muitas sementes foram plantadas e hoje a cidade de Patos colhe esses frutos. Ele não está aqui presente, né? Deixa saudades para a família, para esta casa, para a cidade de Patos, para o povo patoense. Então, parabenizar o prefeito Nabor, que mandou para esta casa, de iniciativa do Executivo, denominando essa escola, que vai ser construída ali, nas proximidades do bairro Sete Casas, que é um bairro que precisa realmente
de um olhar diferenciado do poder público. O Grande São Sebastião, vereadora Nega Fofa, essa escola vai fazer a diferença. E nós sabemos o quanto chega em boa hora essa obra, né? E termos o nome do pastor Bonifácio realmente honra a família dele e honra também o Grande São Sebastião, que conhece a história de pastor Bonifácio de forma muito próxima, né? Quem acompanhou o trabalho dele sabe o quão grandioso era aquele homem. A educação dele era uma coisa extraordinária. O seu coração humano voltado para as causas sociais também era algo extremamente invejável. Então, eu voto na noite de hoje com o coração cheio de alegria e radiante, por entender que esse projeto realmente chega nesta casa para trazer e fazer justiça a um homem tão benfeitor da educação patoense e que fez muito pelo povo de Patos. Muito obrigado. Olha, eu fico impressionado, né, como algumas pessoas costumam muitas vezes atirar pedras, talvez até com certa razão, né, por conta muitas vezes da inoperância de algumas casas legislativas, o que não é o caso da de Patos, né? Pode até ter problemas, toda casa de discussão, de debate, vai sempre gerar problemas, vai sempre gerar conflitos, mas a Câmara Municipal de Patos tem feito, tem umas ações assim assertivas impressionantes, como é o caso dessa matéria. Claro que partiu do Poder Executivo, o mérito também é do Poder Executivo, e principalmente, né, talvez até mais do Poder Executivo, mas o Legislativo que aprovou e faz um reconhecimento desse, a gente consegue compreender o tamanho da importância que tem um Poder Legislativo, o tamanho da importância que tem uma Câmara. Por que, Sérgio? Só porque deu o nome de uma pessoa, né, a um logradouro público? Não. O reconhecimento. Olha, a ingratidão dos piores, né? O pessoal já comenta que um dos piores sentimentos é a ingratidão. E o pastor Bonifácio tem um serviço prestado aqui na cidade de Patos gigantesco, inimaginável, talvez maior do que muitos gestores na área da educação. Ah, mas o empreendimento dele era privado, ele ganhou dinheiro com isso, sem sombra de dúvidas, mas o que Bonifácio contribuiu com a educação de muitas famílias que não tinham condições de pagar e que ele sempre concedia bolsas, concedia muitas vezes famílias mais pobres, né? Negociar pagamento de dívidas, enfim, além da geração de emprego, ou seja, a passagem terrena de Bonifácio aqui na nossa cidade, né, ele em vida, deu uma contribuição gigantesca e a gente não pode esquecer disso nunca. A gente sempre precisa agradecer não só ao pastor Bonifácio, mas os outros cidadãos, né, as mulheres e homens que contribuíram com o progresso de Patos e que não podem cair no esquecimento. E somente ações como essa, atitudes como essa, do Executivo, em parceria com o Legislativo, é que a gente pode eternizar, né, o nome de Bonifácio. E sempre que alguém chegar na escola, mas Bonifácio, quem foi Bonifácio? O que ele representou para a cidade de Patos? Aí vai estar lá nos autos, né, a história, a contribuição gigantesca que ele deu para o desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda, e principalmente com a educação. Daí é que a gente consegue mensurar, imaginar o quão importante é o trabalho de uma Câmara Municipal, seja em Patos, seja em que canto for. A gente atira muitas pedras, né, nos poderes legislativos, atira muitas vezes, e se não a maioria das vezes, com muita razão. Muitas câmaras são pelegas, muitas câmaras são ineficientes e são basicamente puxadinhos, né, do Executivo, mas há momentos como esse que precisam ser enaltecidos, momentos como esse do Poder Legislativo que precisam ser enaltecidos e que a população precisa reconhecer e parabenizar. 9h22. STF derruba mudança em sobras eleitorais, mas mantém deputados eleitos em 2022. O Supremo Tribunal Federal derrubou, por maioria de votos, a mudança que restringiu o acesso de partidos às sobras eleitorais. Por 7 votos a 4, a Corte considerou nesta quarta, ou portanto ontem, que a restrição é inconstitucional. As sobras são as vagas que restam depois da divisão pelo quociente eleitoral, índice calculado a partir da divisão dos votos válidos de um estado pelas vagas disponíveis para a casa disputada. Em 2021, uma nova regra estabeleceu que somente os partidos que alcançarem pelo menos
80% do quociente eleitoral podem disputar as vagas não preenchidas e os candidatos precisam ter recebido votos equivalentes a pelo menos 20% desse quociente. A lei previa que mesmo as vagas distribuídas na terceira fase, as chamadas sobras das sobras, deveriam contemplar partidos que atingiram 80% do quociente eleitoral. Antes das alterações de 2021, todos os partidos podiam disputar as sobras eleitorais. Votaram para derrubar a mudança nas sobras os ministros Ricardo Lewandowski, que está aposentado, mas já havia votado, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Flávio Dino, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux e Roberto Barroso defenderam a manutenção da lei. Apesar da decisão que retomou o entendimento anterior sobre as sobras, a Corte determinou que a regra não deve retroagir e será aplicada somente a partir das próximas eleições. Com isso, 7 deputados eleitos em 2022, que seriam substituídos por parlamentares que não foram eleitos, seguirão nos cargos. E o presidente Lula, durante entrevista à Rede TV, reconheceu o impacto da manifestação organizada por Jair Bolsonaro em São Paulo no último domingo. Descrevendo o evento como significativo, Lula ressaltou a importância de enfrentar os fatos ressaltados pelas imagens da ocasião e disse: negar a realidade não é uma opção, enfatizando a grandeza do ato, mesmo para aqueles que optam por desconsiderá-lo. Bolsonaro, atualmente alvo de investigação da Polícia Federal por supostas tentativas de golpe de Estado, convocou a manifestação como uma resposta às múltiplas acusações que enfrenta nos últimos meses. 9h25, uma última informação. Vamos a Brasília com informações que acontecem, com informações relevantes que acontecem no Congresso. A comissão aprova ampliação de benefício tributário para igrejas. O texto que foi apresentado por Marcelo Crivella estendia, partidos políticos, a mesma ampliação dos benefícios. Do jeito que a coisa vai, daqui a pouco o poder público vai ter que transferir dinheiro para as igrejas. Quem tem as informações direto de Brasília é a Maria Neves. A comissão especial destinada a analisar a proposta de emenda à Constituição que amplia a isenção de impostos para igrejas aprovou o texto do relator, deputado Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia. A proposta proíbe a cobrança de tributos sobre bens ou serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços de todas as religiões. O texto ainda prevê expressamente que também não podem ser tributadas as organizações assistenciais e beneficentes ligadas a confissões religiosas. Atualmente, a Constituição já proíbe o poder público de cobrar impostos de igrejas. No entanto, a imunidade tributária vale somente para o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Não podem ser isentos, por exemplo, os salários dos pastores. Na opinião do deputado Dr. Fernando Máximo, o aumento da receita das igrejas com o não pagamento de impostos vai permitir que elas ampliem a prestação de serviços à comunidade. As igrejas estão tirando pessoas do crime, tirando pessoas das drogas, do álcool, da depressão, do suicídio, estão trazendo paz para o nosso país. Essas igrejas, esses templos, essas religiões todas trabalham e conseguem resgatar esses cidadãos, trazendo para a sociedade de volta, trazendo para o trabalho, evitando crime, fortalecendo a família, dando mais anos de vida, economizando para o Estado. Trazer um pouquinho mais de dinheiro para os templos, para as religiões, para as instituições filantrópicas, poderem usar esse dinheiro salvando mais vida. Fernando Máximo explica que a imunidade tributária de igrejas existe no Brasil desde a Constituição de 1946. Daquele período até a promulgação da Constituição atual, o benefício era integral, não apenas para atividades relacionadas com as finalidades essenciais
oficiais dos templos. Foi a Constituição de 1988 que fez essa restrição, que a PEC aprovada revoga mais uma vez. Na opinião do autor da proposta, o deputado Marcelo Crivella, do Republicanos Fluminense, a isenção é justa porque os fiéis já pagam impostos sobre suas rendas. Igreja forte é crime fraco, igreja forte é pátria forte, é família forte, são nossas tradições e nossos valores vivos na alma e no coração do povo brasileiro, não podem sofrer esse prejuízo, porque quem sustenta as igrejas são os membros, são os fiéis, que já pagamos impostos sobre a nossa renda, sobre tudo que consumimos e sobre patrimônio. O texto apresentado por Marcelo Crivella estendia aos partidos políticos a mesma ampliação do benefício tributário concedida a igrejas. No entanto, essa parte foi retirada pelo relator. A proposta ainda terá de ser votada em 2 turnos pelo plenário da Câmara. Para ser aprovada, precisa do voto favorável de pelo menos 308 deputados em cada votação. De Brasília, Maria Neves. O Marcelo Crivella foi muito esperto, né? Ele, para poder passar a matéria, estendeu o benefício aos partidos, justamente fazendo assim uma espécie de vamos aprovar aqui, que a gente aprova acolá, toma lá da cá, né? Felizmente o bom senso prevaleceu e os partidos não terão essas mesmas isenções. Ninguém discorda que as religiões são importantíssimas para estabelecer, inclusive, freios, né, na sociedade. E hoje as pessoas não saem se matando, estuprando, justamente por conta dessa orientação religiosa que muito contribui para uma organização social mais justa. No entanto, como em toda atividade, tem os espertalhões que sempre tiram proveito, né? O próprio Marcelo Crivella faz parte de um império, não é uma religião, um império, a Igreja Universal do Reino de Edir Macedo, que realmente se dá muito bem, tem bancos, empreendimentos importantíssimos. E o que se quer é taxar esses empreendimentos, né, que são administrados por esses religiosos, donos dessas igrejas e que se beneficiam, que ficaram bilionários, né, arrecadando com essas igrejas, que eles pagassem tributo. Não é a igreja que precisa pagar o aluguel, que precisa pagar algo, que os fiéis já o fazem. Não é isso não. Mas os empreendimentos que estão geralmente atrelados. Nós tivemos caso recentemente, por exemplo, né, daquele outro pastor, que inclusive é oriundo da Igreja Universal do Reino de Edir Macedo, né, o do Chapelão, esqueço o nome dele agora, né? Ele comprou fazenda, comprou gado, tudo em nome da igreja, mas a gente sabe que é dele, né? Comprou, fez essas compras utilizando o nome da entidade justamente para fugir, né, da tributação fiscal, mas todo mundo sabe que é dele, não é da igreja, é dele. E a gente precisa estar, né, as autoridades precisam estar alertas para esses empreendimentos que estão diretamente atrelados a essas organizações religiosas que têm sim que pagar impostos. A igreja, as despesas da igreja, de manutenção, ampliação, enfim. Aí concordo que não tem que pagar imposto do que arrecada para esse fim, não, até para a manutenção do próprio templo. Mas qualquer empreendimento que vá garantir lucro para o dono da igreja, é importante que ele seja taxado sim. E hoje em dia, não preciso dizer aos senhores, a igreja se tornou, né, um ótimo negócio, né? Qualquer pessoa hoje pode alugar um salão, joga lá umas 20 cadeiras de plástico, começa a despejar, né, alguns versículos e começa a arrecadar, né? Tem muito espertalhão dentro dessas denominações, tem mais picareta do que pessoas de fato bem intencionadas. 9h32 agora. Final de mais uma edição do Jornal da Manhã. Agradecer o carinho, a atenção de todos, agradecer a minha amiga Didia, que está curtindo aí as chuvas, o tempo, o clima na região sul do país, né, Didia? Beijão para você, Didia. Meu amigo Wellington Moura, quem está passando por aqui também é o meu amigo Silvio Romero, né? O gigante das transmissões, ex-gigante das transmissões, não está transmitindo mais nada, só briga de vizinho lá no apartamento onde mora, né? Pois bem, agradecer também Xanda Moraes, Pascoal, obrigado Pascoal, CR10, Dona Maria Mendes, lá no bairro do Jatobá, obrigado pelo carinho, pela atenção, o Amarildo,
A Terezinha, doutora Terezinha, advogada, a mulher do curso Descomplicando o Direito Penal. Depois vai até fazer uma visita aqui pra gente falar mais um pouquinho sobre esse curso, né? Muito interessante, muito importante para quem quer fazer concurso público. O Ferreira Silva lá no bairro, ou melhor, na cidade de Malta, meu amigo Ferreira. Valeu, Ferreira, um abraço para você. O Cosmo e o CR10, eu já falei, uma ótima quinta e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Jornal da Manhã. A análise dos fatos políticos, econômicos, culturais e sociais da cidade, com isenção e seriedade. Jornal da Manhã. Até o nosso próximo encontro. Você está ouvindo Morada do Sol FM. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Nota de esclarecimento. O programa a seguir é fruto de uma parceria entre esta emissora e o parceiro apresentador ou idealizador. Assim sendo, a Rádio Morada do Sol e a comunidade Terceiro Milênio se exime de toda e qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo nele apresentado, pelo qual responde, nos termos legalmente previstos, o respectivo parceiro, idealizador ou apresentador. Projetos do Executivo que tratam de realizar